Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, como é que você está? Tudo bem? Que bom, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. Como eu sempre falo no início do programa, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, mas também pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu sei que a informação que nós temos passado será muito importante para muitas pessoas que estão ao seu lado e ainda não conhecem. Então, compartilhe essa informação que, por certo, vai atrair, as pessoas vão gostar de saber, porque o nosso tema hoje é super interessante e importante. Nós vamos falar sobre segurança digital. E quem está aqui é uma pessoa super preparada, já esteve aqui conosco fazendo um programa, quando falamos de mídias digitais, né, e toda essa parte. Agora ele vai falar sobre segurança. Ele é auditor federal, né, de tecnologia da informação na Controladoria Geral da União. Ele é professor de pós-graduação em cibersegurança e na SES School, professor de tecnologia digital da Escola Superior de Rede. Ele faz parte do grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata e é membro da Igreja de Moby Dick, exercendo a função de diácono. Está aqui conosco nosso amigo Luiz Cláudio. Que prazer tê-lo novamente no programa. Prazer é todo meu, pastor Wallace. Eu cumprimento também com a paz do Senhor e a todos que nos acompanham, né? É um prazer estar aqui novamente com todos. Amém. Estamos aqui, queremos falar um pouquinho sobre esse tema interessante, eu estou curioso para aprender, eu sempre falo que quem mais aprende sou eu, né? Então vamos lá, o que é segurança digital e como ele está presente no nosso cotidiano, Cláudio? Então, a segurança digital, a essência da palavra, do termo, nos leva a andarmos seguros no mundo digitalizado. Foi o resultado de toda a digitalização que ocorreu no mundo nas últimas décadas. Ela nos leva a pensarmos na segurança. E a questão da segurança é interessante que freio do carro. Temos o carro e temos o freio. Para que serve o freio? Freio, para frear, para parar. Para parar o carro, exatamente. É o primeiro aspecto, né? A primeira impressão que nós temos é, de fato, o freio do carro é para frear o carro, para parar o carro. Mas, na verdade, o freio ele é um habilitador que nos permite a termos a segurança de que o carro irá parar quando nós precisarmos, mas ele nos habilita a podermos andar com o carro. Porque um carro sem freio, muitos não têm coragem nem de sair com ele do lugar. Então, o freio é que nos leva a podermos andar em velocidades que são consideradas velocidades seguras, velocidades das vias. Então, a segurança digital, ela funciona também como um habilitador, que é um termo que é utilizado hoje, né, que é um enable, né? É como aquele botãozinho que eu aperto e eu ligo, né? Um interruptor da lâmpada, eu ligo alguma coisa, eu habilito algo. Então, ela me habilita a andar seguro no mundo que é um mundo digitalizado, especialmente a internet. Então, Cláudio, eu queria fazer uma pergunta. Por que a evolução e a gente vê o desenfreado avanço do cybercrime no Brasil? O que você poderia falar a respeito disso? Bom, no primeiro momento, nós podemos avaliar o contexto mundial, né? Então, nós tivemos uma inclusão digital muito grande nos últimos anos e os criminosos, eles avaliando esse contexto, essa realidade, eles também migraram para o mundo digital, para o mundo que é digitalizado, né? Então, hoje, se nós formos olhar o cybercrime, nós temos o cybercrime na seguinte ponderação, né? Na seguinte situação, como está mostrada na nossa imagem aí na tela, no nosso slide. Ele mostra o cybercrime como a terceira economia mundial. Então, se nós formos olhar o PIB das economias, nós temos os Estados Unidos como o primeiro, a China vem em segundo lugar, e a terceira economia mundial é a economia do cybercrime. Mas por que isso, né? É tudo aquilo que é amealhado em golpes digitais, em transações que são transações ilícitas. Então, esse é o crescimento e isso se reflete no Brasil. E o interessante que a imagem mostra também, que o cybercrime é a terceira economia em termos de número de PIB e ele cresce
a taxa de crescimento anual é um negócio absurdo, ele cresce 15% ao ano. É mostrado aqui, né, 15% ao ano. Enquanto outras economias, que é mostrado como a economia da Índia, que é considerada uma economia que tem crescido bastante, cresce a 6,3% ao ano. Então, a taxa de crescimento de 15% ao ano é uma taxa muito grande. Nossa taxa, ano passado, parece que foi 1%. Quando nós chegamos a 1% aqui, a gente solta fogos, ficamos felizes, né? Nosso PIB cresceu 1% ano passado, 15% ao ano. Então, é algo a se pensar, e é por isso que o cybercrime cresceu tanto, não só no Brasil, como no mundo todo. E no Brasil, a primeira consideração que devemos fazer foi a bancarização que ocorreu de 2020 para cá. Então, foram incluídas muitas pessoas no sistema bancário, pessoas que não estavam preparadas, o sistema todo digitalizado. Então, o atacante, o criminoso, ele faz uma conta simples, né? Que é o que é mostrado no nosso último slide. Gary Becker, lá nos idos de 50, ele trouxe a fórmula do crime. A fórmula do crime, ela mostra, a equação do crime, ela mostra o seguinte: o crime, em essência, ele é igual a benefício menos risco. Eu tenho um benefício, mas se o risco que eu for correr ele for maior do que aquele benefício, eu vou desistir desse crime. Então, vou fazer uma conta rápida, porque uma coisa interessante que existe na mente do criminoso é que ele é inteligente. Ele estudou também, ele tem ali o detalhe é que ele utiliza aquela inteligência dele para o mal, poderia usar para o bem. Então ele faz a conta dele também. Eu vou fazer um assalto aqui a uma agência bancária. Alguns anos atrás nós ouvimos falar bastante de assaltos a agências bancárias. Se eu for realizar um assalto a uma agência bancária, calculando aqui por alto, posso ter aqui uns 10 milhões de reais aí como benefício, como retorno, né? Quanto que eu vou gastar num assalto desse aqui? Benefício menos risco. Aí o investimento no armamento, na equipe, não existe especialista em assalto à agência bancária. Se a gente for procurar lá antigamente a gente tinha as páginas amarelas lá, não tem esse profissional. Então, assim, você tem que preparar ali a sua equipe e o risco. Realizei o assalto, correu certinho. Fiz o acesso à agência, né? Os bancos se preparando para isso, os bancos já se anteciparam, fizeram o seguinte: se um cofre é explodido, se um caixa eletrônico é explodido, as notas são manchadas, são inutilizadas. Se eu chego à agência e falo, não, eu quero agora que o gerente abra o cofre para mim, ele fala, não, a partir do momento que eu entro com a minha senha aqui, o cofre só abre daqui a 3 horas. Daqui a 3 horas, o BOP já está lá te esperando. Então ele faz essa conta, ele fala assim, será que vale a pena? Não é muito mais fácil eu migrar do mundo físico, em que eu posso morrer, e ir para o mundo digital? O mundo digital. Então essa, em linhas gerais, é a explicação por que o cybercrime cresceu tanto nos últimos anos, especialmente no Brasil. E o que são golpes online? Como nós podemos reconhecer e evitar cair nessas armadilhas que se tornou comum hoje em dia, né? Então, os golpes online, né, eles são resultados aí de todo esse trabalho que é feito pelo ator, né? Nós chamamos aí de ator malicioso, né, o atacante, né? Então, visualizando retorno rápido, criou-se, e isso é relativamente fácil nós encontrarmos na internet, algumas fórmulas, alguns recursos, alguns artifícios para subtrair da vítima, do alvo, ali os valores, que geralmente o objetivo ele é financeiro. É aquele produto que está sendo vendido no Instagram, né? O golpe online não acontece no Instagram. Às vezes a gente pensa que não, o Instagram é seguro. Mas o anúncio lá, recentemente até um conhecido, ele viu um anúncio de uma antena que está sendo usada, aí, uma antena de satélite, né? Que ela leva a internet para tudo quanto é lugar. Você coloca ela em cima do carro, famosa, né? E ele viu aquilo ali e foi uma coisa assim, a proposta era, você paga apenas uma mensalidade, você tem antena pro resto da vida e não precisa pagar mais nada. Ele ficou encantado com aquilo. E era como se diz, a empresa, né? O golpe online, ele se aproveita da nossa ansiedade de querer ter acesso ao benefício, né, ao produto. Que coisa maravilhosa, né? Então, isso é um exemplo de golpe online no Instagram. Agora, acontece no WhatsApp,
É um convite, uma proposta de emprego que chega. Eu sou recrutador, sou selecionador, te procura pelo LinkedIn. Então, os golpes online, eles acontecem em diversos momentos, em diversas situações. Agora, o mais importante, novamente voltando ao nosso aparelho celular. A maioria dos golpes online acontecem no nosso aparelho celular, no nosso dispositivo celular, que está o tempo todo conectado, porque ele precisa estar conectado. A internet hoje, ela é commodity, é igual a energia elétrica. Se eu aperto o interruptor, eu quero que acenda a lâmpada. A mesma coisa, se o meu celular não está conectado, eu quero me conectar. Aí eu chego, por exemplo, num ambiente, um aeroporto, uma biblioteca, uma escola, meu pacote de dados acabou. O golpe online acontece aí, eu vejo uma rede sem fio, me conecto àquela rede sem fio e muitas vezes aquela rede é insegura. E ali eu passo a ser monitorado, eu posso ser vítima de um golpe. Alguém pode capturar o meu tráfego, me fazer uma proposta ali, por incrível que pareça, né? Pensando como que uma pessoa, só porque eu me conectei à rede sem fio dela, mas os golpes online eles acontecem nas situações mais inusitadas. Há vários exemplos. É verdade. Eu já fui alvo de um golpe desses, né? Tem que estar muito atento. Como nós podemos proteger nossas informações pessoais e financeiras online? E tem outra pergunta. Quais os cuidados que devemos ter ao usar redes sociais e realizar compras pela internet? O mais importante em relação à proteção no mundo digital, né? Nós mesmos entendemos aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, é importante programas como esse. Você precisa saber, né? Porque aqui nós estamos adquirindo um conhecimento para tomarmos cuidado. Às vezes as pessoas elas se preocupam em instalar um bom antivírus no computador. Celulares hoje, algumas plataformas, algumas empresas de celulares, as maiores em especial, já oferecem o antivírus nativo deles mesmo, que você mesmo consegue habilitar ali. Ou algumas pessoas adquirem o software, mas o melhor antivírus mesmo somos nós. Quando nós somos conscientes daquilo que nós estamos fazendo, eu não vou clicar naquele anúncio lá que está me vendendo a Starlink por aquele preço maravilhoso. Eu não vou receber um SMS, que é aquele SMS com os meus 70 mil pontos lá, milhas, que estão expirando lá no Banco do Brasil, que eu nem tenho conta no Banco do Brasil. Eu não vou clicar lá para ver o que é aquilo ali. Deixa eu ver se eu consigo. Então, a melhor forma de nós nos protegermos é vigiarmos em relação a como nós estamos andando no mundo que está digitalizado. O cuidado é importante, né? Que às vezes as pessoas se precipitam, né? Ela clica, chegou um link, ela clica em cima, né? Já vai clicando logo. E ali ela abriu o caminho para o camarada aplicar o que ele queria. Tudo que ele quer é você responder, né? Inclusive, aproveitando, né? O banco hoje tem acontecido muito isso, né? Você recebe uma ligação informando que tentaram ter uma compra na loja americana de não sei quanto, foi você mesmo ou não foi, né? Aí você nem foi lá, aí você vai, clica lá, é o bastante, aí vai sair o dinheiro. E as pessoas, o cuidado que você tem que ter, você que nos assiste, toma cuidado. Vamos lá para a próxima pergunta. As crianças e os idosos são mais vulneráveis aos riscos digitais? Obviamente, é uma pergunta, mas podemos até dizer que é uma afirmação. Como podemos protegê-los e orientá-los a usar a internet de forma segura? Bom, em relação são duas situações distintas, né? Temos as crianças no início ali da vida e compartilhando ali aquele momento que é o momento da formação da estrutura, do caráter, da personalidade da criança, tudo aquilo que nós temos tido a oportunidade de aprender, né, no decorrer desses anos, né? Então, em relação às crianças, os pais é necessário um acompanhamento especial. Existem pesquisas, pastor Wallace, que elas nos levam no sentido, já muito trabalhado pelo nosso quadro lá, Organização e Métodos lá, de que as telas são recomendadas a partir dos 15 anos de idade. 15 anos de idade. E hoje em dia é natural nós vemos crianças que só almoçam, né, no restaurante ali, o pai ele precisa, de fato, colocar uma tela ali para ela, assistir um desenho, alguma coisa nesse sentido, mas do desenho a uma outra rolagem de tela e um outro vídeo. Então, o mundo digitalizado, o mundo digital, ele oferece muitos perigos, especialmente às nossas crianças. Então,
Quando eu utilizo, por exemplo, a tela em excesso ou de uma forma precoce na vida dos meus filhos, eu estou tolhindo ali para ele a oportunidade da infância, de ser criança, de aprender, de ter contato a coisas que a nossa geração, ela teve lá atrás. Então, é por isso que a geração, que é a geração que nasceu depois de 2012, ela é considerada uma geração nativo digital. Porque 2012 marca toda a convergência que houve das tecnologias. Então, as crianças que nasceram de lá para cá, elas quase nasceram com o celular já na mão delas. De lá para cá, de 2012 para cá. Então, por isso que nós encontramos algumas explicações interessantes para resistências, como temos visto hoje nas escolas, de emplacar o não uso do celular, porque o aluno ele fala o seguinte: mas eu já nasci com o celular, eu vim com o celular até aqui, agora a partir de agora eu não posso mais utilizar. Mas estudos mostram que a tela, o uso da tela, antes dos 15 anos, ele é prejudicial à criança. Então, em relação à criança, o pai, de fato, precisa fazer essa avaliação. Se pesquisas mostram que é prejudicial, eu posso seguir ao que a pesquisa está apontando, eu posso tomar minha decisão aqui e deixá-los, é o livre-arbítrio. Agora, em relação aos idosos, é um pouco diferente. Aos nossos pais, aos que são idosos, a terceira idade, né, a melhor idade, aqui nós temos que orientar, ajudá-los, a guiá-los no sentido da inclusão digital e da literacia digital. Muito interessante, até porque esse aspecto da literacia digital, né, que você comentou, isso aí era um processo que foi invertido, né? As pessoas entraram no mundo digital sem ter o conhecimento de como usar de melhor forma, né? Então cabe agora, principalmente com esse momento que nós estamos vivendo de tanta situação dessa de fraudes, né? Tudo pela internet, né? Então tomar cuidado, né? Se a oferta, como diz o outro, né? Se a oferta for muito vantajosa, toma cuidado, porque por trás pode ter uma pegadinha, né? Então tomar esses cuidados é sempre bom, né? Que bom, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa. Quero agradecer o Cláudio pela sua presença. Se você quiser deixar uma palavra, um recado para aquele que nos assiste, esteja à vontade. Ok. Bom, a principal mensagem aqui, a mensagem final, especialmente aos pais que nos acompanham, né? Falamos sobre as crianças, falamos sobre a segurança digital. Existe também uma pesquisa, estamos usando aí dados de pesquisas, de estudos, né? Que ela mostra o seguinte, que até os 12 anos de idade, de 100% do tempo que você viverá com o seu filho, a sua filha, até os 12 anos de idade, 75% daquele tempo passou-se. Esse mesmo estudo, ele diz que até os 19 anos, 90% daquele tempo de convivência, ele se passou. Então, para nós que somos pais, a oportunidade em relação à segurança digital, à vida no mundo digital, é aproveitarmos com os nossos filhos esse tempo juntos. Esse tempo que nós temos juntos para compartilharmos experiências, para crescermos, né? Nos desligarmos um pouco daquilo que é o digital e valorizarmos momentos que são momentos de presença, né? Porque, na verdade, o que os nossos filhos eles esperam de nós como pais é que estejamos presentes no seu dia a dia. Que bom, eu vou colaborar com isso aí. Chama o seu filho, você pai, seu filho tem menos idade, já está com o celular na mão, que a maioria começa a usar celular muito cedo, chama para assistir esse programa junto com você, repete, assiste junto com ele, para ele entender por que você vai querer restringir um pouquinho o uso do celular, ele vai entender melhor, né? Porque se ele entender, ele vai compreender e, por certo, vai ter um resultado. Que pena, chegamos ao final de mais um programa, Você Precisa Saber. E eu sempre falo, compartilhe essa informação, tenho certeza que você conhece muitas pessoas. Não restringe a igreja, né? Porque esse programa é de nível aberto. Então você pode compartilhar com todas as pessoas, seu sobrinho, seu tio, sua mãe, seu pai, pessoas que estão à sua volta, seu colega de trabalho, porque são informações importantes que as pessoas precisam saber para se proteger diante desse momento
tão complicado que a era digital tem os benefícios, mas também tem as pegadinhas. E nós precisamos estar livre disso, tá bom? Um grande abraço, nos encontramos no próximo programa Você Precisa Saber. Você precisa saber.